Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Brigadeiro Literário, um lugar para falar de tudo e principalmente sobre livros. Hoje teremos um podcast diferente, muito interessante. Estamos aqui com os meus amigos da faculdade que ficam em Realengo, no Rio de Janeiro. Você que é carioca, chega mais, dá audiência, deixa um recado. Vão fazer o podcast comigo, beleza? E temos a tarefa de falar de uma pensadora que até pouco tempo a gente mesmo não tinha ouvido falar. Eu, pelo menos, não conhecia o seu nome. É a Maria Lacerda de Moura. Você já ouviu falar? Não? Sem problemas, a gente também não conhecia. Mas eu vou chamar os meus amigos, que aí eles vão se apresentar e o esquema vai ser assim. Eles vão se apresentar rapidinho, depois nós vamos passar por uma pequena biografia da Maria Lacerda, vamos contextualizar e vamos seguir com os temas, para situar melhor. Nós vamos pegar alguns trechos dela e vamos conversar. Esse podcast, nós vamos fazer isso, mas vai ser assim, tranquilo, do nosso jeito, para ficar gostosinho, para ficar fácil de entender, sem umas palavras difíceis, não é? Porque nem todo mundo vai saber o que é ontologia e epistemologia. Na verdade, às vezes a gente nem sabe direito. Estamos ainda estudando, mas é segredo. Né? Ninguém aqui é especialista. Não precisa se preocupar. É um podcast de aluno para aluno. Uma maneira bem gostosa. Você pode ouvir a qualquer hora, pode ouvir cozinhando, malhando, lavando roupa, tomando banho, indo para o trabalho, por favor, use máscara. E álcool gel, não esqueçam, hein? Ainda estamos em pandemia. Mas vai ser um papo gostoso. As minhas amigas e o meu amigo vão se apresentar. Então eu vou chamar um por um. Quem vai começar? Posso começar com o Lohan? Sim! Então começa, meu amigo. Se apresente, por favor, para os nossos ouvintes do Brigadeiro Literário. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite! Boa noite! Oi. Meu nome é Lohan Alexandre, eu curso filosofia. Uhul, lindo! Junto com as minhas manas. E aqui eu acho importante dizer, como é um áudio, que eu sou um homem negro, gay e operário, por enquanto. E eu tenho essa missão de falar dessa pensadora, Maria Lacerda, no meio de muitas mulheres maravilhosas que eu admiro muito. É isso. Então agora posso chamar a Marta. Por favor, Marta, fale um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou Marta, dá para ver pelo meu sotaque que eu não sou aqui do Rio, eu sou uma gaúcha, que eu escolhi esse lugar para ser feliz. E por que de filosofia? A filosofia, para mim, escolher esse curso de filosofia, para mim, foi uma maneira de abrir a minha mente para novos conceitos e até para novas mudanças. E eu estou amando esse curso e eu estou achando muito legal hoje nós nos encontrarmos para falar um pouco dessa mulher maravilhosa, Maria Lacerda. Ah, que beleza! Pela fala que eu tô achando que todo mundo começou a se apaixonar pela Maria Lacerda, criar um pequeno amor. Todo mundo, ela vai ser o crush da gente. Tô achando. E agora, junto, tem a Cláudia. Por favor, Cláudia, se apresente. Olá, pessoas. Eu sou a Cláudia. Como a Carla falou, né? Sou da turma de filosofia. E estou aqui para aprender também um pouco mais sobre a nossa condição de mulher e mulher negra, né? Eu busquei esse curso justamente porque eu precisava dessa identificação, porque muitas vezes a gente não se vê como uma mulher negra. Eu parei para pensar, eu vi que na minha infância eu não me via durante muito tempo, né? Não me via como essa mulher negra. Então, dentro desse curso, né, que fala da decolonialidade, a gente começa a se encontrar e buscar essa identificação e a força da mulher que é Maria Lacerda, que me deixou encantada. Eu tô emocionado. Todo mundo! Agora, para completar esse time, que é um babado... Desculpa, gente. Desculpa outros grupos que estão ouvindo, mas aqui nós somos do babado. A gente troca umas fofocas, a gente troca conhecimento. É isso aí. Tem a Adalgisa! Olá!
pessoas. Meu nome é Adalgisa, como a nossa querida Carla falou. Eu acho que eu sou a mais velhinha da turma e sou estudante de filosofia, amando filosofia, me encontrando em muitos textos e muitos escritores, como a Maria Lacerda, que é uma inspiração, é uma mulher tão atual, e a gente pode falar tão atuante, né? Porque a gente vai discutir isso mais para frente, porque tudo que ela falou, tudo que ela escreveu, está tão vivo hoje em dia, né? A gente vai discutir isso depois. Prazer aí é para todos. Ah, muito bem. E eu sou a Carla, que sou desse podcast, que também estou estudando filosofia, porque eu sou uma menina muito perguntadeira e eu acho que vou aprender a fazer melhores perguntas na faculdade de filosofia. Gosto bastante de aprender. Então, para a gente conhecer um pouco mais dessa mulher, a Maria Lacerda, nós vamos ter a nossa amiga Marta, que vai dar, como diz o nosso amigo e professor Germano, um pequeno panorama, sobrevoo, coisa rápida, para depois a gente passar para as frases e trechos da Maria Lacerda, que todo mundo vai poder falar aqui. A gente se mete na fala um do outro, que nós somos amigos, e todo mundo quer dizer mais um pouquinho, que a gente está aprendendo sobre a Maria Lacerda. Vai lá, Martinha! Então, Maria Lacerda de Moura nasceu no ano de 1887 em Minas Gerais e faleceu no ano de 1945 no Rio de Janeiro. Teve educação religiosa e espírita. Estudou e se formou professora pela Escola Normal Municipal de Barbacena. Publicou diversos livros e também artigos em revistas nacionais e participou de conferências no Uruguai e Argentina. Podemos dizer que esse mulherão era uma feminista, anarquista, anticapitalista e anticlerical. Olha, isso tudo uma mulher só já daria um problemão nos dias de hoje. Imagine em 1920, 1930. Isso mesmo, mas vamos fazer agora sim. Vamos passar por uns trechos e a gente vai discutindo, tudo bem? Tá bom, Giza? Vou ler um pedaço aqui e aí você vai comentando, pode ser? Ok. Então vou ler um pedaço que a Adalgisa separou aqui especialmente para todo mundo. De que vale a igualdade de direitos jurídicos e políticos para meia dúzia de privilegiadas, tiradas da própria casta dominante, se a maioria feminina continua vegetando na miséria da escravidão milenar? Giza, pode começar a comentar, porque já é um ótimo trecho. Maria Lacerda era um insurgente. Vocês imaginam essa fala de tanto tempo atrás, como é tão atual, né? Ela era uma mulher libertária e ela se levantava contra os poderes, né? Os poderes do Estado, os poderes da Igreja. As ideias que ela defendia estavam muito à frente da sua época. Ela era um tempo que as mulheres não tinham espaço na sociedade, não tinham espaço fora dos lares, menos ainda para o trabalho intelectual. Apesar de participar do movimento feminista, pela emancipação da mulher, ela questionava o próprio movimento. Ela, sendo uma mulher branca, de classe média, professora, e com certos privilégios da época, né? Mas ela percebia que a proposta do movimento não contemplava as mulheres negras, as pobres, as proletárias, pois essas mulheres trabalhavam fora dos seus lares. Elas trabalhavam nas fábricas em jornadas exaustivas, em condições insalubres. Trabalhavam nas ruas vendendo os quitutes, nas casas da burguesia. Que mulher! Que mulher! E eu ainda acrescento, ela devia também falar das mulheres indígenas que também não eram contempladas. Olha, essa dona Maria Lacerda era do babado, mas eu acho que ela não ia gostar muito do dona, gente. Mas vamos continuar. Vou ler mais um trechinho, aí a Giza vai trazer mais um comentário. Como podemos pensar na emancipação feminina dentro do regime legal burguês capitalista, no qual a função da mulher se limita à máquina de prazer ou de trabalho, ou a fabricar a carne para os canhões vorazes? Que trecho! Interessante isso, né? Porque a gente pode falar que é muito atual a fala dela.
A emancipação feminina brigava pela questão da mulher no mercado de trabalho, direito a voto e tudo, e as mulheres estavam ainda à disposição do prazer masculino e fazer filhos para atender o capital e o exército, né? O plano ideal da República, na época, era que a educação feminina não tirasse as mulheres do seu devido lugar, do santo lar, né? E reforçava que a profissão da mulher deveria cuidar dos filhos, do marido, da casa, não fazer o levante, né? No livro da Maria Lacerda, Amai e Não Vos Multipliqueis, nossa, esse nome é muito forte, né? Amai e Não Vos Multipliqueis. Muito forte. Eu fiquei pensando que a repercussão. Pois é, né? Porque a época era para a mulher reproduzir filhos para o Estado, né? A mulher poder amar e não se multiplicar, não engravidar, não parir. Então, essa mulher era um ícone do feminismo anarquista, né? Ela questionava essa missão social da mulher, de servilismo, de domesticada, a sua fidelidade de escrava, que levava a sujeitar-se inconscientemente às leis, a baixar a cabeça à superioridade masculina, sobre todos os aspectos. E, principalmente, a instituição família, quando fala que é uma criação recentíssima, né? A Maria Lacerda fala nesse livro que a instituição família é uma criação recentíssima para a defesa da propriedade privada, porque é uma forma de manter o controle da mulher, do capital, da produção, né? Ela ainda pregava o amor livre. Imagina, eu sou completamente a favor do amor livre, né? De todos os gêneros, de todas as formas, é claro. Onde as mulheres deveriam ser donas e senhoras do seu próprio corpo e prazer. Olha, imagina uma mulher falar disso naquela época. Ela falava da iniciação sexual para ambos os sexos, sob o ponto de vista biológico. E para isso ela citava Darwin, para justificar que o homem não tinha uma necessidade maior de sexo do que a mulher. Ela não tinha um olhar romanceado assim para falar que a literatura e as religiões e a astúcia masculina criaram expressões tipo belo sexo, rainha, deusa, santa, anjo, sexo frágil, sexo sentimental e tantas outras baboseiras que foram criadas para afastar a mulher a razão feminina do verdadeiro sentido da vida. As mulheres sofriam violências, muitas violências, e crimes legitimados para salvaguardar a honra masculina. Isso tudo dentro do sagrado lar. As mulheres eram vítimas da violência masculina, como até hoje. Ela questionava a suposta superioridade masculina e como as mulheres se submetiam para a manutenção da família. Trazendo para os dias de hoje, essa fala, ainda vemos a regulação dos corpos femininos, né, os feminicídios, violências de todas as espécies que as mulheres ainda sofrem. Sobretudo os corpos pretos, né, os corpos das mulheres pobres. E ainda temos as imposições de padrões de beleza que aprisionam e escravizam as mulheres ainda hoje. Eu imagino a Maria Lacerda brigando sobre essa ditadura do corpo, né? Também, né? Uma das críticas que Maria Lacerda fazia ao movimento feminista, que pode se aplicar muito bem aos dias atuais, é que ele deveria contemplar todas as mulheres, né? Então, ela fazia essa crítica. Uma das falas que ela mencionava era: enquanto a mulher reivindica direitos civis e políticos, se esquece de pugnar pelos verdadeiros direitos femininos, que são os direitos humanos, os direitos dos indivíduos, da liberdade e o direito à vida. Eu fico imaginando que hoje em dia ia criar um rebuliço. Imagina na época, deve ter sido bem difícil a vida dela na época, né? Com todas essas restrições. Se hoje nós temos essas restrições em cima da mulher, imagina 1920, 1930. A Marta também separou aqui uns trechos, um pouco do que a Aldalgisa falou. Martinha, eu vou pedir para você ler, que aí você comenta um pouquinho do que você botou, tá bom?
Então, a Maria Lacerda de Moura dizia que é preciso sonhar mais alto ainda e abranger todo o mundo feminino, no mesmo laço de igualdade social, no mesmo beijo de solidariedade humana, no mesmo anseio para a fraternidade universal. Ela dizia que enquanto houver uma só pária, enquanto houver uma mulher sacrificada, enquanto houver crianças famintas, mulheres escravas do salário, nós, idealistas, não temos senão o dever de pensar, de sonhar e de agir, para o advento de outra sociedade, em busca de outros sonhos para a vida maior. Maria Lacerda de Moura era maravilhosa. Ela não pensava somente nela, ela pensava nas mulheres como um todo. Sabe o que eu acho? Quando ela fala assim, nós idealistas não temos senão o dever de pensar, parece que ela está falando comigo. Sim, ela, como uma feminista, ela englobava todas as mulheres, né? Então, Maria Lacerda de Moura era uma mulher branca, ela teve alguns privilégios. Ela pertenceu a uma época em que uma mulher, ela sendo uma mulher branca, ela era uma professora, ela era uma mulher de classe média, mas ela sabia que nem todas as mulheres elas possuíam esse mesmo espaço. E mesmo ela tendo todos esses privilégios, ela não tinha muito espaço intelectual. Então, ela queria que todas as mulheres tivessem os mesmos direitos que ela, e ela lutava por isso. E essa luta é ótima, realmente. Apesar de ter sido há tanto tempo atrás, ainda se faz necessário agora. Mas eu vou continuar com mais alguns trechos. É que a gente tem um roteiro, sabe, gente? Não dá para sair tudo assim da cabeça, estalado assim, de improviso. Por mais que a gente esteja falando com o nosso linguajar, não dá para ser tão improviso. É muita coisa, né, Giza? Só nossa paixão, né? Que a gente aprendeu a gostar da Maria Lacerda. Isso daí a gente tá amando a Maria Lacerda. Exatamente. A paixão na fala, aí é o improviso porque é a emoção real. Mas eu acho que é porque são pensamentos tão genuínos que existiram ao tempo. Mas vou continuar com os trechos. Tá assim. A ignorância da mulher é calculada propositalmente pela estrutura patriarcal, escravocrata e capitalista. Eu sei que a Cláudia tem um ponto aqui para vir conversar com a gente sobre isso. Gente, falar sobre a Maria Lacerda de Moura é discorrer sobre uma mulher cujo pensamento, a vida e a ação são extremamente marcados pela ideologia política, societária e a construção do conhecimento crítico. Ela era uma mulher autodidata, ela estudava, né, sozinha. Olha só, naquela época, ela buscava os autores que ela julgava que acrescentariam alguma coisa na vida dela, né? Como para essas lutas, para esse pensamento crítico que ela desenvolvia. E ela não estudava só dentro daquele conhecimento dela, ela buscava de outras áreas, de filosofia, lógica, pedagogia, né? Ela buscava psicologia com uma forma incessante de interpretar e extrair o melhor desses conhecimentos para essa atuação política dela. Ela era uma mulher mal vista pela sociedade, porque ela tinha a missão de esclarecer as outras mulheres sobre o papel delas e a real necessidade de desenvolver um pensamento por si só. Então, quando ela começou a colocar esse pensamento para outras mulheres, a situação dela dentro de Barbacena, né, que era a cidade, né, onde ela vivia, a coisa foi ficando difícil para ela. O cerco foi se apertando. Eram assuntos assim considerados que não eram considerados adequados para serem tratados pelas moças da sociedade. E ela trazia isso para a mulherada da época. Ela tinha uma posição privilegiada por ser uma mulher branca, por ter um certo estudo, né, porque tinha um conhecimento. Só que ela não se deixava levar pela pressão da sociedade, pela pressão da igreja. Ela se mostrava, ela se jogava nessa situação, ela buscava esses conhecimentos pedagógicos para poder tratar com essas mulheres, né, para poder lidar e passar esse conhecimento
era uma mulher incrível. Ela buscou conhecimentos de uma mulher também maravilhosa, que é a Maria Montessori, né? Que até hoje o trabalho que ela desenvolve está muito atual, né? Esse conceito, né? Montessoriano para a educação das crianças. A Carla pode falar alguma coisa mais para frente sobre isso, tá? Né? Com as criancinhas, né, que ela trabalha. Então, era uma mulher que lutava pelo direito das mulheres e mostrava que a mulher poderia ter a vontade dela, tanto no campo profissional, no campo pessoal e principalmente no sexual. Mostrar que elas tinham que conhecer o próprio corpo, que a mulher tinha direito ao prazer, tudo isso. A gente começa a falar e vai viajando junto com Maria Lacerda. E a questão da Montessori tem muito a ver com o que ela acreditava de dar autonomia às pessoas, porque a Maria Montessori falava muito de que a criança tem que ter autonomia. E uma outra parte também, ela tinha o Francisco Ferrer, que era o expoente da escola moderna, que falava também sobre essa questão da independência da criança, e não só assim, criança, do ser humano. É um ser humaninho, mas é um ser humano. A Maria Lacerda era uma mulher, né, cheia de inquietações, ela vivia, né, todas aquelas questões da época dela. Ela mergulhava nesse universo, né? Era uma grande questionadora, uma ávida leitora e escritora também. Ela defendia que a mulher deve pensar livremente, né? A mulher não deve ser escrava do capital em favor das instituições do passado, da igreja, né, família, daquela forma engessada, né, que a mulher poderia se mostrar, né, mostrar quem ela era, mostrar que ela teria condições de pensar por si só, como eu já tinha dito lá anteriormente, e ela mostra isso em alguns livros que ela escreveu, como a Degenerada, lá em 1924, tem um trecho que eu destaquei aqui. A mulher educada será força de resistência contra a avalanche devastadora e preparará o advento da verdadeira civilização, no qual não haverá lugar para a exploração do homem pelo homem. Olha, coisa linda, né? Mostrar que esse valor que a mulher tem dentro da sociedade, sem precisar ser explorada pelo homem. Mas isso já acontecia lá atrás e a gente vive isso hoje ainda, né? E muito mais agravado agora com tantos casos de feminicídio. Isso já era uma das lutas dela lá em 1924. Tem tudo isso mesmo. Esse livro um pedaço do que ela falou sobre o capitalismo, que é a civilização tronco de escravos, eu fiquei tão apaixonada que eu comprei o livro. A Maria Lacerda é uma metralhadora de críticas. A verdade é essa. Ela coloca nesse livro, Civilização Tronco de Escravos, que a mulher era escrava da casa e da sociedade capitalista. Por quê? A mulher trabalhava em casa, no cuidado do marido, no cuidado do filho, no cuidado da casa, esses afazeres domésticos. A preocupação da mulher tinha que ser essa, a mulher era educada para isso. O máximo que ela poderia se preocupar seria com um vestidinho da moda, se ela já poderia, aquele consumo básico ali dentro, né, dessa sociedade. Mais do que isso, já não fazia parte das moças de bem. Isso é verdade. Ela fala também sobre a dupla jornada da mulher, né, inserida lá na indústria, nos processos produtivos, com salários inferiores aos dos homens. Quer dizer, uma fala super atual. As mulheres hoje ainda continuam recebendo um salário inferior. Fala, Dalgisa. E quando ela fala dessa dupla jornada, né, das mulheres no processo produtivo, ela está falando das mulheres pobres, das mulheres da proletária, porque as mulheres que tinham um certo privilégio, elas não iam para o mercado de trabalho. Não. E essas mulheres tinham duplas jornadas com jornadas exaustivas, porque naquela época as jornadas de trabalho eram de 15, 16 horas, às vezes. As mulheres levavam até filhos para trabalhar para as fábricas, né, no chão de fábrica. Então, essa dupla jornada acontecia com as mulheres da classe desvalida, da classe pobre.
E essa era uma das brigas dela. Essa era uma das grandes brigas dela. E é uma briga ainda atual, né? Porque a gente ainda vê muito isso, ainda tem as questões dos negros nos mais altos níveis, né? Das empresas, tudo isso. Se naquela época tinha dificuldade na inserção no mercado de trabalho, ela já tinha essa luta, essa briga, e a gente vê isso se reproduzindo ainda hoje. Ela ia ficar realmente muito... Porque a gente caminhou, mas não caminhou muita coisa. A gente vê os mesmos problemas se repetindo ainda hoje, tanto tempo depois. Tem uma coisa interessante, que era uma das lutas dela, ela fala que a mulher não tinha direito à herança. Ela questionava, as mulheres que questionavam esse direito à herança, elas eram internadas pela família, nessas clínicas, né, de psiquiatria, né, na época, porque Colônia Barbacena, né, que eram os hospícios da época. Então, a mulher não tinha direito a nada, a não ser reproduzir, cuidar da casa e do marido. Era por essa igualdade de direitos que ela lutava e se jogava mesmo, né, para trazer, para conscientizar as mulheres. Até hoje, uma mulher que leva educação para outras mulheres é chamada de subversiva. Eu fico admirada com a trajetória dela e com a coragem. Agora que a gente falou um pouco, tem uma parte que a gente gosta muito, né, Lohan? Eu fui conversando com meu amigo, conforme a gente foi lendo, a gente foi pensando e falando, anarquismo, olha, até que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas estão pintando por aí. Então o Lohan ficou com essa parte, ele gostou, eu também gostei, gente, não posso negar. Vai lá, Lohan! Manas, como é que eu vou falar de uma mulher dessa no meio de 4 mulheres? A gente te autoriza. Gente. Pode falar. Eu queria começar a minha fala trazendo uma citação dela. A minha pátria é o meu coração. A minha pátria é a minha razão. A minha pátria é o universo. A minha pátria não tem fronteiras. Vai até o coração imenso de todo o gênero humano e considerado nas unidades individuais. A plebe 1932. Meu coraçãozinho de fã quer gritar assim, fada sensata, cristal sem defeitos, mas eu vou ficar quieta. Pode continuar, amigo. Então, com essa declaração, eu quero iniciar a minha contribuição pequenininha do meu lugar de homem para essa conversa. Como a Carla já disse, eu fiquei responsável pelo viés anarquista da autora, e que, se pensarmos no significado geral do anarquismo, contestar todo e qualquer tipo de dominação, perceberemos que toda a obra da Maria Lacerda está fundada a partir de tendências libertárias. Em uma outra passagem, podemos identificar o pensamento anarquista da filósofa. Eu vou citar a passagem agora. Clero e capital, governo e militarismo dão-se as mãos em uma aliança incondicional através do freio religioso para a mulher e através da educação da infância, na qual a sabedoria sacerdotal põe toda a sua ciência maquiavélica, moldando, cinzelando, burilando e imprimindo na alma da criança e da juventude o selo infame que azinhabra as consciências, amordaça a mente, envenena os sentidos de prejuízos e convenções e ídolos, que constituem o maior e mais sério empecilho à evolução humana. É louco pensar que essa mana estava criticando clericalismo, Estado e militarismo em 1931. E até mesmo antes disso, no início da década de 20. Como as manas já disseram, ela iniciou um movimento feminista que lutava pela verdadeira emancipação da mulher. E nessa parte, acredito que as minhas manas podem falar melhor do que isso, né? Porque o lugar de fala é importante na nossa sociedade. O fato é que a filosofia anarquista está presente em todo o pensamento lacerdiano. Fosse defendendo a liberdade feminina, criticando duramente a opressão do operário nas fábricas e criticando todo e qualquer tipo de opressão na nossa sociedade, que não tem poucas. Moura era livre para criticar até os próprios movimentos aos quais fazia parte, como no caso das sufragistas, que era um movimento pelas mulheres, pelo voto das mulheres, que as manas já falaram que a mulher está preocupada em votar,
Mas e as manas sendo exploradas ainda, como as manas já disseram para trás? A partir de 1932, a Maria Lacerda, influenciada por... Esse nome eu não sei falar muito bem. Ranier. Tem problema não, acho que muita gente também não saberia. Começa a falar sobre anarquismo individualista. Como vemos nas citações, a verdadeira emancipação é o domínio próprio e o respeito à liberdade e à vida. E uma outra citação seria: todo individualismo deve realizar-se na plenitude de suas forças. O anarquismo individualista é a soberania do indivíduo como princípio fundamental de toda reivindicação de ordem social. Buscando transcender enquanto ser humano, Maria Lacerda também começa, influenciada ainda pelas ideias do filósofo Ranier, a falar sobre amor plural, que no fim é mais uma forma de se libertar das normas impostas pela igreja e propagadas pela sociedade burguesa. Na atualidade... Gosto disso, de amor plural. Amor plural, né, mana? Porque é só mais uma forma de você se libertar do que a igreja diz pra gente que era errado todo tempo. É só a gente amar todo mundo e tá maravilhoso. Não, e ela viveu esse amor plural quando ela foi para aquela fazenda afastada, né? Ela viveu esse amor. Tem um documentário da Miriam Moreira Leite que fala sobre isso. Eles mostram, comentam, né, sobre esse amor plural que ela viveu e defendeu. Na comunidade de Guararema, né? Sim, exatamente. E atualmente, infelizmente, com o apagamento histórico que as ideias delas sofreram, pensa, uma mulher criticando tudo e todos. Na década de 20, vamos apagar, vamos calar a boca dela, né? Aqui eu vou fazer uma citação boba. Uma vez eu vi a Marília Gabriela falando uma coisa que se encaixa muito nesse pensamento da Maria Lacerda. Que a mulher, essas palavras não são minhas, são da Marília Gabriela, vão bater nela. A mulher tá com um pezão lá na lua e o outro na senzala. E é bem isso. Uma parte das mulheres mais abastadas, mas com muitos privilégios, focadas em direitos, votos, e a outra tá lá, enquanto continua escrava. E é isso que nós vemos hoje, mulheres com triplas jornadas, trabalhando em fábricas, estudando e tendo que dar conta do trabalho de casa. E é isso. Exatamente, ela já tinha essa visão não só do lugar dela de mulher branca, mas também da mulher negra, da indígena, daquela que tinha que ser a mãe, tinha que ser a esposa e tinha que trabalhar, porque a que era branca e tinha uma condição financeira, ela não ia precisar ir para a fábrica trabalhar, mas a pobretona precisava. Eu, que não sou boba, também separei um trechinho para falar aqui, porque a gente fica se perguntando às vezes assim, poxa, por que a Maria Lacerda ainda é tão desconhecida como o Lohan falou? Poxa, o apagamento não chegou até os dias de hoje. Se ela era uma pessoa que foi professora, tudo isso, foi militante, poxa, dos movimentos de esquerda, por que essa mulher não é falada? Por que não tem uma bandeira com ela nos movimentos feministas por aí, a cara dela? Por quê? Aí o trechinho que eu peguei é assim: a partir do duplo memória e esquecimento, esse lance de esquecer, né, com a memória, que pretendo provocar a discussão em torno da intelectual Maria Lacerda de Moura. Pois, apesar de uma forte atuação no início do século XX, ela sofreu um apagamento na história da educação brasileira, na sua pertença nas lutas em defesa dos direitos da mulher, nos embates anticlericais e contra as várias formas de autoritarismo, pois, em função da sua rebeldia e individualismo, sofreu as sanções por não se adequar a nenhum grupo, pois afirmava não pertencer a nenhum partido, não exercer nenhum apostolado religioso, político ou social, não ruminar em nenhum rebanho acadêmico ou moraliteísta. Aqui, da uma mulher que foi uma pesquisadora sobre a Maria Lacerda. Ela levantou muitas bandeiras, como todo mundo aqui já falou sobre a questão do lugar da mulher, do prazer da mulher, do voto também, mas também da mulher negra, da mulher indígena, da mulher trabalhadora, da mulher pobre. Ela levantou várias bandeiras, só que ela levantava bandeira, mas ela também criticava. Esse é um negócio. Ela dizia assim, o próprio movimento anarquista
ela falou, sou anarquista e pronto. Não, ela viu que estava errado e dizia, isso aí, fala, Lohan, acrescenta, vai. Porque, mana, você tem a sensibilidade de se indignar com uma coisa e ainda assim criticar essa mesma causa é mais sensibilidade. Você vê, você percebeu os seus iguais e os outros também, todos os outros. Acredito que seja um dos motivos que fizeram a memória dela ser apagada. Porque ela se juntou às feministas, porque era um motivo maravilhoso, igualdade para todas. Olha só, igualdade para todos. Só que esse todos, cadê a mulher preta, cadê a mulher indígena, cadê a mulher pobre, a mulher que estava trabalhando nas fábricas? Como ela viu que essas não entravam, ela falou, peraí, não posso ser feminista se o feminismo está deixando a galerinha de fora. E eu achei, foi o que o Lohan falou, tem que ter muita fibra para ela dizer que ela tá a favor de um negócio, mas criticar. Porque é muito fácil você dizer, não, eu sou feminista. Tem um probleminha e você fala assim, não vou comentar nada não, porque vai pegar mal, tô dizendo que eu sou feminista, eu não vou criticar. Ela foi lá e criticou. Eu gosto muito disso. Tem uma outra parte aqui, peraí que eu tô lendo aqui pra gente poder ajeitar. Criticou também o movimento anarquista. Tinha muita coisa legal que ela gostava, tudo mais. Só que alguns pontos também que não estavam legais. Fala, Lohan. Uma crítica que ela fazia aos anarquistas, que eu vi, que ela defendeu numa conferência anarquista as ideias de um educador que ajudou a lançar e apoiou a União Soviética. Assim, as ideias do cara eram boas. O plano de educação que o cara criou era bom. Só que era da União Soviética, de uma conferência anarquista. Tá entendendo? Mas o que ela estava focando ali era o plano de educação da União Soviética, que era educação para todos, não sabemos quais todos eram esses, mas era no papel estava escrito educação para todos, inclusão das classes mais baixas na escola, mas não foi muito bem vista pelos anarquistas, não. Porque eu acho que a galera também não gostava muito de ser criticada, né? É meio difícil. Ela falava do amor livre, da liberdade da mulher para escolher ter o filho com quem quisesse. Pensa isso. Entre 1920 e 1935, a mulher fala isso, olha, tenha filho com quem você quiser. Deve ter sido difícil. E não é um papel, ela já dizia que não era um papel que te dava a garantia de um casamento feliz. Ela já levantava essa bandeira. Quer dizer, a mulher muito à frente do tempo dela, né? É maravilhosa. E um dos motivos, Carla, que ela também era muito criticada, nós chegamos até a comentar sobre isso, né? Porque diziam que ela era uma mulher com uma inteligência de homem. Cara, isso é incrível, né? Ela estava acima... Desqualificar a mulher, né? Desqualificar, e ela estava muito acima daqueles homens da época na questão dos pensamentos e das lutas que ela defendia. Então, era uma forma, como a Dalgisa bem colocou, de desqualificá-la. Tem no Spotify uma pessoa lendo a resposta exatamente disso que a Gisa falou, que alguém fala que ela tem uma inteligência de homem. Aí ela dá uma resposta, porque, gente, hoje a gente arruma treta pelo Twitter. Naquela época arrumava treta nas revistas, no jornal. Então alguém falava, na próxima edição tinha a resposta. Aí a gente sabia da fofoca da treta, era devagar, mas era treta do mesmo jeito. E ela falava exatamente isso. Você tá me diminuindo, tô falando agora do meu jeito, tá me diminuindo, querendo comparar com um homem. Eu não preciso ser comparada com um homem. É uma inteligência da mulher. E pronto. Achou que era, entre aspas, um elogio colocar a inteligência dela no patamar de homem, mas não. Como se fosse ser mulher, ia ser menor. Ela já questionava muito isso. E eu acho de uma coragem incrível. Nesse mesmo livro, da Mulher é uma Degenerada, que até as meninas citaram, tem uma parte que fala isso, porque ela vai... Eu acho que ela ficou muito bolada, porque ela viu algumas coisas falando sobre tamanho do cérebro, peso, querendo colocar isso de uma maneira científica para diminuir a mulher. Ela pegou outros estudos, foi dizendo e falou, gente, isso aí não tá legal não. Não é assim não. Tem diferenças de cérebro? Tem, mas não é isso que faz a mulher ser inferior, não ser inferior. Ela fala muito disso, critica demais.
sobre esse assunto. Tem um trechinho da Mulher Degenerada que eu gostaria de falar aqui para vocês. Eu estou convencida de que nossos dias melindrosos cobrarão cara essa inspiração dos seus idealistas, dos precursores dos seus maiores. Dentro do meu amplo ponto de vista, me encastelo, me escudo, me armo para me amparar contra os ataques e talvez o ridículo com que pretendam receber meu livro. Ela falando da mulher, sobre o livro A Mulher Degenerada, ela diz assim, que eu achei fantástico: só devo contas à minha consciência. Então essa mulher ela era realmente formidável. E eu acho que nós mulheres só devemos contas à nossa consciência. É isso aí, ela tinha que se resguardar para se fortalecer, né? Porque ela rompe com o movimento operário da época, porque além dela defender o direito feminino, ela também falava da exploração do homem. Ela, apesar de ser uma feminista, ela levava em consideração a exploração do trabalho, do trabalhador, como o capital se apropriava da força do trabalho, né? Então, ela também militou nesse aspecto, direitos iguais para as mulheres, direito ao trabalho, à educação, mas ela também militou no movimento operário, que ela acaba rompendo com esse movimento também, né? E ela também teve uma influência muito grande na reforma da educação, porque ela queria uma reforma de educação para as mulheres, que a educação era toda voltada para a economia doméstica. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola assim, que era uma escola católica, olha, a igreja, a influência da igreja. E nessa escola católica só estudava meninas. E a gente tinha aula de prendas domésticas. Você imagina, eu estou falando da década de 70, mas se a gente pensar, fazer um recorte, né, no tempo, ir para a década de 20, de 30, que era o período da Maria Lacerda, a educação que não era para todos, e principalmente para todas, quando essa educação estava restrita à mulher, era voltada para o lar. Então, a Maria Lacerda, como educadora, ela teve um papel fundamental na reforma, porque todo o Estado era voltado para a questão de educação para a prenda doméstica, ou para o cuidado, né? As profissões das mulheres da época era ou enfermeira ou professora, mas professora primária, porque professora universitária, isso era papel do homem. E então, a Maria Lacerda, ela chega revolucionando a educação, quando ela briga por uma reforma de educação, quando ela se junta com Ferrer, quando ela se junta com a Montessori, né? Para pensar nessa educação que abra um espaço para essa mulher, onde ela possa desenvolver as habilidades e as capacidades que eram usurpadas delas, né? E aí ela rompe isso tudo. E aí, como a Marta mesmo falou, né? Às vezes ela precisava se resguardar para se fortalecer, né? Porque imagina o enfrentamento que era diário, né? Hoje a gente, como a Carlinha falou, a gente tem a rede social que as pessoas vão envenenando imediatamente, né? Tem pior. Graças a Deus eu não tenho nenhuma rede, né? Mas imagina assim, o tempo que se levava para sair uma produção, para produzir um livro como esse, A Mulher Degenerada, né? Amai e não vos multipliqueis. Quem é que quer produzir esse livro? Quem é que quer ler esse livro? Qual a mulher que quer ler, né? Eu imagino, assim, como seria essa leitura, tudo escondido por debaixo do pano. Ai, ai, Maria Lacerda, meu ícone. Para mim foi assim um presente a faculdade ter dado o nome dela, porque eu realmente não conhecia. E olha que eu fiz pedagogia, um pouquinho de Montessori, mas ela não foi falada. E eu acho que seria bem interessante. Aí, ó, estudantes de pedagogia também, não só de filosofia, podem estudar a Maria Lacerda para poder incrementar o estudo. Pois é, fala de Montessori, que é italiana, e não fala da brasileira, mineirinha, gente. O que é isso? É mais uma síndrome de vira-lata, coisa boa é só do lado de fora? Não é, né? É aqui também. Então, é bem legal que a gente pegue e estude um pouco o que a gente tem aqui. Porque ela conseguiu ver as camadas da sociedade, camada do feminismo, viu a importância. Criticou também, claro, porque nenhum movimento vai ser perfeito. Criticou a igreja pra chuchu. Por quê? Porque tinha um monte de coisa errada. Ainda tem, né? Então a gente precisa fazer uma crítica, não é chegar e dizer, não quero mais isso. Mas tem que olhar. Fala, Cláudia.
Não, ela já na época, né, como você mesmo colocou, ela já levantava essas questões de gênero, que são questões assim muito atuais. Ela já levantava essa bandeira e olhando com cuidado para a necessidade de cada um e as falhas dentro de cada movimento que ela participou. Esse é o cuidado. Ela era uma mulher que tinha assim, um pensamento, como a gente já colocou, avançado para a época, mas ela era muito criteriosa. Para ela levantar uma bandeira, tinha que estar realmente tudo de acordo, tinha que estar revisado todos aqueles pontos. Se ela achasse algo que não tivesse de acordo com aquele movimento, ela ia falar, pô, esse ponto aqui está errado, como vocês já colocaram. Então, era uma mulher que pensava nos detalhes. Isso que é bacana, essa preocupação com o todo. Sem deixar ninguém de fora. Sem deixar ninguém de fora. Ela seria o famoso ninguém solta a mão de ninguém. Uma fala muito de agora e que ela fez. Porque ela não era aquela pessoa que só tinha o discurso bonito. Ela criticava exatamente porque ela queria viver o que ela estava falando. Eu acho que mesmo assim, nós vamos começar a passar para o finalzinho, porque senão esse podcast vai ficar enorme. Nós fizemos um panorama, como diria o nosso professor Germano, fizemos um sobrevoo de um pouquinho de cada coisa. Vamos incentivar a todos os nossos amigos, tanto os que nos conhecem quanto os que não nos conhecem, a se aprofundar. Bota aí na internet. Nós começamos, o Lohan foi que falou do vídeo da Rita Von Hunt. Eu adoro imitar, gente. Bota aí pelas internet da vida, chama Rochelle, para procurar. Depois eu vou colocar alguns links, igualzinho. O vídeo da Rita, ela nos ajudou bastante, porque ela botou alguns links, algumas coisas, falou sobre alguns artigos, tanto da própria Maria Lacerda, quanto de pessoas que falaram sobre ela. Então, eu também vou fazer a mesma coisa, porque como a Rita Von Hunt nos ajudou, eu acho que nós também podemos ajudar outras pessoas com link, dicas de livro. Alguns aqui nós já citamos, que é A Mulher é uma Degenerada, Civilização Tronco de Escravos, foi alguns dos livros, mas nós vimos outras coisas. Martinha também achou algumas coisas, eu vou colocar o link de tudo. Eu acho que nós estamos chegando um pouco assim ao fim, nós falamos bastante. Amigos, vocês querem falar mais algumas coisas? Pode? Eu gostaria de comentar que essa observação que a Dalgisa fez sobre ter pego uma pesquisadora, pensadora italiana e não falar da brasileira é um tema da nossa aula decolonial, né? O pensamento de fora, o pensamento europeu, é o pensamento que é o conhecimento. E aqui esquece tudo. E outra coisa que eu queria falar é que apagaram tanto as ideias dela, todo o conhecimento que ela produziu foi apagado de tal forma que exatamente tudo que ela mais criticou se perpetua até hoje. A igreja, a mulher, a exploração do operário, tudo todas essas estruturas de opressão estão aí até hoje por causa desse apagamento que fizeram dela. Talvez, se não tivessem feito isso, se tivessem... Porque eu ouvi, fazendo as minhas pesquisas, eu ouvi muito a segunda onda do feminismo da década de 60, mas esquecem lá todo o conhecimento que ela já tinha produzido. E talvez alguma coisa teria mudado, né? Talvez o nosso futuro que eu posso me incluir enquanto homem operário ou explorado, posso me incluir nessa categoria também que ela defendia. Talvez estaríamos vivendo uma sociedade brasileira diferente. É verdade. Eu quero falar que eu amo esse grupo. Eu vou deixar gravado isso. Só para lembrar as pessoas que estão ouvindo a gente que quando ela está criticando a igreja, ela não está criticando a figura de Cristo. Ela fala isso em algumas partes. Ela está criticando todo esse sistema da igreja que está oprimindo. Ela fala bem de Jesus Cristo. Então, por favor, amigos que estão nervosos com essa parte, calma.
relaxa, respira. Ela está reclamando da opressão. Hoje, nós vemos várias religiões mantendo essa opressão. Não só a católica e tudo mais, que é o que ela foca no texto dela por causa da época. Mas ela está reclamando, e com razão, muita razão, da opressão que a religião pode fazer, e pode ser assim, andar de bracinho dado com o capitalismo selvagem, né, gente? Não vamos esquecer. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Nós não falamos sobre o finalzinho dela, né? Aquela mudança, quando que ela já estava numa fase mais zen, né? Tem um vídeo que eles na trajetória de uma rebelde, eles falam o seguinte, que ela passou da fase agressiva, usam bem esse termo, né? Dessa agressividade, dessa rebeldia, né? Agressiva, e passou e se converteu ao hinduísmo, né? Mas ela direcionava mais para um espiritismo, que ela passava a ter as meditações. Teve uma fase mais tranquila, mas ela não deixava de pontuar a opinião dela, mas só que de uma forma diferente, mais assim espiritualizada, mais tranquila, que foi uma nova forma que ela encontrou para chegar com aquela mensagem dela até as mulheres. Achei isso muito bacana também. Essa aqui é Eu dos 100 Libras, tá? Não, mas eu quero terminar minha fala só com um trechinho da Mulher é uma Degenerada, que eu acho, ele é muito atual, apesar dos tantos avanços que as mulheres já tiveram nesse país em que nós vivemos, com esses governantes que nós temos. Essa fala dela é muito atual e eu vou ler esse trechinho aqui, tá? Mas para que dizer essas coisas? Estamos num país onde, desgraçadamente, a mulher nem tem o direito de ser responsável. É sempre menor e tutelada. Pode ser louca ou tarada, ou engraçada ou original, mas eternamente infantil. Recebem-nos com um sorriso benevolente dos superiores. E essa irresponsabilidade é também uma arma. Embora preferíssemos a responsabilidade direta, iremos solapando por nossa parte os alicerces de todas essas conveniências sociais. Aos poucos, devagar, confiando noutras vozes, noutras sementes. E o sol fecundo de novas gerações e orvalho de outras madrugadas hão de amadurecer para fartas messes. Então, que o sol fecundo de novas gerações e orvalho de outras madrugadas hão de amadurecer para fartas messes. Essa mulher era fantástica. E que a gente possa ajudar a florescer essas novas ideias, ganhar mais força, as ideias de educação para todos, para todos, realmente um feminismo inclusivo e que ninguém sofra mais, ou pelo menos não sofra tanto com todas as coisas que nós estamos vivendo. Então nós vamos encerrando por aqui, deixando ainda um pouquinho para todo mundo poder procurar mais sobre a Maria Lacerda de Moura, buscar conhecimento, reforçando de que as mulheres podem sim, todas nós podemos, para pensar sobre o corpo. Fica aí para todo mundo que está ouvindo o recadinho de procure, estude mais, vá ver mais sobre o seu corpo, sobre o sistema capitalista, sobre o feminismo, sobre o anarquismo, para a gente não falar sem saber. Vamos estudar. Não precisa, de repente, nem fazer uma faculdade, caso você não possa, mas dá para ter um textinho, vai estudar, vai a fundo, porque a Maria Lacerda queria que a gente pudesse estudar para não ficar naquilo da infância, não na infância da criança, mas na infância de que não estudou, porque não deram oportunidade, porque falaram que não era, porque foi oprimida. Não é isso, pessoas queridas do meu coração? Sim! Então eu vou terminando aqui. Ela comprou tantas lutas, né? Nós não podemos deixar isso passar em vão, né? É um pouquinho cada dia e a gente chega lá. Exatamente. Então deixamos um abraço e uma beijoca, por enquanto de longe, para todos, todas, todes, e que todos fiquem bem. Espero que tenham gostado do podcast e até o próximo. Tchau, tchau.